pelo compromisso que a gente tem de estar aqui, agradecendo a presença de todos. Eu já disse isso em algumas outras vezes, né, e volto a repetir, hoje frisar um pouquinho mais da importância, né, de eu estar aqui, de eu participar desse estudo. Então, por isso que eu sou muito agradecido, porque esse estudo me permite, né, que eu me force a estudar, né, para não passar tanta vergonha, passar só um pouquinho de vergonha. Então, eu sou obrigado a estudar um pouquinho, né, de determinados assuntos, para que a gente venha aqui falar. E à medida que eu assumo esse compromisso, né, eu me coloco no caminho da religião, no caminho de Jesus, no caminho da crença, e isso me mantém ligado, me mantém minha fé viva. Então, a gente já pode começar a refletir, né? Cada um tem um modo, né? Eu gosto de falar, eu tenho essa facilidade, né? Não que eu seja bom, é que eu sou meio intrometido mesmo, mas eu tenho essa facilidade, né? E cada um tem um modo de se ligar a Jesus, né? Seja aqui no trabalho, seja desenvolvendo de alguma forma, e eu acho que isso é um método que a gente tem que sempre se ligar. Cada vez mais hoje em dia a gente tem distrações, né? Correria do dia a dia, internet, e a gente acaba se desligando do mundo espiritual, se desligando da religião, e sempre fica para depois. E esse compromisso nosso da gente estar aqui, a gente vê a casa cheia, é muito satisfatório da gente ver que a gente está realmente plantando sementes para que a gente consiga colher lá na frente. E eu já fiz esse agradecimento para a gente fazer, né, o link com o capítulo que a gente inicia hoje, que é o capítulo 19, né? Finalizamos o capítulo 18, entramos hoje no capítulo 19, que é intitulado A Fé Transporta Montanhas. Como Kardec sempre faz, né, ele separa, né? Então, no início, ele vai falar que vai ser o que a gente vai abordar, o nosso tema de estudo hoje, a gente vai falar sobre o poder da fé, né? Então, hoje a gente vai abordar o poder da fé. Semana que vem, ainda nos itens em que Kardec está nos falando, a gente vai falar sobre a fé religiosa, condição de fé inabalável. E aí, na próxima semana, a parábola da figueira que secou. E aí, as duas últimas semanas, finalizando o capítulo, as instruções que os Espíritos nos passam: fé, a mãe da esperança e caridade, e fé humana e fé divina. Então, a gente repara que esse capítulo é um capítulo em que Kardec nos traz para a gente aprofundar a nossa entendimento de fé. Hoje em dia, a fé é uma palavra muito usada, né, com um significado extremamente vasto, né, e muitas vezes o significado que a gente utiliza foge do significado em que Jesus quer nos passar, em que Jesus entendia, e aí fica um pouco banalizada. Por exemplo, se a gente vai num cartório, né, a gente dá um documento lá, o cartoário bate lá o carimbo, dou fé, né, ele está falando que esse é um documento original, então usou a palavra fé. Roberto Carlos e Erasmo Carlos não tem aquela canção famosa, né? Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada, né? Ele não está falando fé no sentido religioso, fé, ele está falando ali que você é um amigo de confiança, um amigo para toda hora. Então, a gente percebe que o significado de fé foi se ampliando de uma maneira muito grande. E será que Jesus entendia a fé nesse sentido? Será que ele pregava a fé dessa maneira? É uma questão que a gente tem que entender, e Kardec vai abordar muito bem nesse capítulo, né? Antes da gente aprofundar no nosso estudo, né, da gente entrar de uma vez, só no título a gente já consegue tirar algumas ideias, a gente já consegue tirar algumas perguntas, né? O poder da fé, quer dizer, se a gente está falando que a fé tem poder, a gente tem que primeiro saber o que é fé, não é? Então, é uma primeira questão que a gente tem que entender realmente o que é essa fé, esse sentimento, essa emoção, né, que a gente tem, que é natural da gente. O que é isso? Como se produz isso? Já vai para a segunda questão, que é como ter fé, né? Se a fé tem poder, eu quero saber o que é essa fé, esse sentimento que exala poder, e como é que eu tenho essa fé. E, por último, já uma pergunta redundante que fica para cada um de nós, eu tenho fé, né?
Então, o objetivo nosso aqui nesse estudo, o objetivo que a gente vai tentar colocar até o final da nossa conversa aqui, é eu dar informações por meio das explanações de Kardec e outros autores, para que a gente consiga responder essas questões, dentre outras que a gente consegue retirar desse título, O Poder da Fé. Então, lá no final, né, pelo menos as duas primeiras, o que é ter fé, o que é fé e como ter fé, a gente precisa estar com o nosso coração com isso respondido, né? E aí fica como dever de casa, a gente vai levar para casa para a gente pensar, se eu tenho fé, o que a gente faz com a nossa fé? Como é que está a nossa fé? Vai ser uma pergunta que a gente vai ficar durante essas 5 semanas estudando da fé, para que a gente se aprofunde nisso daí. Kardec sempre separa, né, um trecho evangélico, que inclusive casou hoje com o trecho em que a Heleninha colocou ali para a gente no nosso estudo anterior, que é o capítulo 17. Né? Esse capítulo, Kardec traz lá o capítulo 17 de Mateus, que é um capítulo muito importante, né? A gente pode conseguir extrair diversos significados desse capítulo, que, trazendo assim de uma maneira coloquial para a gente se posicionar um pouco, entender, nesse capítulo inicia quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir ao monte, né? Pedro, Tiago e João sobe ao monte, e lá Jesus mostra a sua forma espiritual, lá Jesus mostra a sua transcendência, lá no texto evangélico fala que Jesus se transcende, seu rosto fica transcendente, suas vestes ficam de luz, né? E como a Heleninha colocou ali, o pessoal não entendia isso direito, eles ficam um pouco assustados, um pouco abismados, veio uma voz e fala que esse é meu filho, né? Então eles ficam meio perdidos, nesse momento sublime ainda aparece, né, o espírito de Moisés e Elias, né? Então percebam, nesse pequeno trecho que a gente tem aqui do Evangelho, a gente já tira diversas colocações. Jesus traz 3 apóstolos para o monte e mostra a sua divindade, mostra a sua forma superior, né? E eles ficam impressionados, tentando provar, né, por A mais B, que ele não é, o reino dele não é um reino material, é um reino espiritual. Além disso, eles visualizam os profetas que eles tanto adoravam, Moisés e Elias, aparecem ali espiritualmente, né? Já haviam desencarnado, já haviam morrido há algum tempo, e eles voltam, né? Então, vejam, o reino de Jesus é um reino espiritual, não é aquele reino momentâneo. Ainda Pedro fala ali no momento ali, espera aí que eu vou colocar 3 tendas aqui, vão ficar por aqui e tal, mas aí segue no que a Heleninha coloca lá, Jesus fala, calma, não é assim, isso aqui a gente não vai espalhar por agora, e continua. E aí vem nos versículos 14 a 20, que Kardec nos coloca, né? Quando ele, Jesus, veio ao encontro do povo, quer dizer, ele teve o seu momento sublime, e na hora que já desce ali do monte, já desce no trabalho, né? Vem encontra o povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático. Ele tinha um filho que estava sendo possuído, tinha ali uma obsessão, os evangelhos dizem, estava endemoniado, né? Que meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água, ele tenta se matar, né? Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então a ter com Jesus em particular e perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu Jesus, por causa da vossa incredulidade, da vossa falta de crença, né? Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada seria impossível.
né? Então, é um capítulo bem significativo, é um capítulo que a gente consegue absorver bastante, né? E aqui Kardec nos foca essa parte em que Jesus fala para os seus discípulos, né, da sua falta de crença, da sua incredulidade, e fala que se eles tivessem fé realmente, né, a crença no sentido de acreditar, e se eles tivessem a confiança, a fé, eles conseguiriam mover montanhas, né? Aí a gente vem, né, para o item 2, que é um item bem significativo, eu acho, no sentido que esse item é muito atual nos dias de hoje, né? Kardec coloca, eu fiz um resumo aqui, né, para a gente não se delongar muito, que ele fala, aqui, quer dizer, aqui nesse texto, né, Kardec está falando no texto que ele colocou nesse capítulo, porém, unicamente no sentido moral deve-se entender essas palavras. É isso que eu iniciei falando, né? A fé foi tendo um significado muito abrangente, e hoje em dia a gente vê muitas pessoas utilizando a palavra de Jesus, utilizando os evangelhos para tirar o significado, né? Se a gente perceber, realmente, né, a gente pode pegar esse trecho fora do contexto e utilizar de muitas formas, né, no sentido de, se você tiver a fé, você vai conseguir ganhar muito dinheiro, se você tiver a fé, você vai conseguir vencer na carreira, se você tiver a fé, você vai isso, que o pessoal chama hoje, né, de teologia coach, esse tipo de coisa, que Kardec já inicia esse item 2 cobrando a gente que não é esse o sentido. O sentido que Jesus está colocando é o sentido moral. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, são as resistências, as más vontades, em suma, tudo que se depara com parte dos homens. Quer dizer, ele está falando do nosso sentimento íntimo. A fé que ele fala é a fé da nossa ligação com Deus, né? Não esse tipo de teologia. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente acredita, em quem que a gente segue, em quem que a gente acaba colocando a nossa fé, né? No item 3, ele fala ainda assim, fé é a confiança na realização de uma coisa com a certeza de atingir determinado fim, né? Então ele já deixa meio que claro aqui essa colocação da verdade espiritual, né? A gente está numa morada transitória e a verdade é a nossa morada espiritual, que é a nossa vida eterna, que é a vida espiritual. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Então, se a gente tem uma fé no sentido de confiar, da gente acreditar, da gente ter certeza em Deus, todas as dificuldades, por maior que sejam as nossas montanhas de angústia, de medo, de insegurança, a gente vai conseguir romper com a confiança que Deus está conosco, e essas são dificuldades passageiras, né? No item 4 ele fala ainda, a verdadeira fé se conjuga à humildade, né? Mais confiança em Deus do que em si próprio, porque somos instrumentos da vontade divina. Percebam que profunda essa frase, né? A gente acreditar mais em Deus, acreditar na nossa ligação com o espiritual, que a gente está aqui em uma passagem e que a verdade, a nossa morada verdadeira é a morada espiritual. E ele ainda coloca mais nesse item, que a gente não confundir fé com presunção, né? Não é porque eu estou aqui fazendo estudo, não é porque eu venho aqui toda terça-feira, que eu faço caridade, que eu dou um pouco de dinheiro, que eu ajudo o necessitado ali, que eu não vou ter dificuldade. Não, isso é presunção. A fé não livra a gente de dificuldade, muito pelo contrário, ela nos dá força para que a gente mova e vença as dificuldades, né? É isso que ele está falando, por isso que ele fala, a verdadeira fé é sempre calma, porque a gente sabe que essa dificuldade é momentânea, que a gente vai conseguir transpor essa dificuldade. E aí no item 5, ele fala, o poder da fé se demonstra na ação magnética. A gente tendo essa ligação com Deus, essa ligação com a espiritualidade, isso nos transforma, isso faz com que a gente consiga encarar a vida de uma maneira diferente. A gente não se ligue no que é material, a gente não se ligue no que é supérfluo, se ligue nas coisas de Deus, a gente se transforma numa pessoa boa e cada vez mais a gente vai trabalhando, né? Então, Kardec aborda nesses 5 temas a fé de uma maneira bem ampla e simples de entender, né? E ainda para reforçar isso daqui, eu queria trazer para a gente, né,
de uma maneira mais bonita, mais fácil da gente compreender, Emmanuel, né, lá no livro O Consolador, na questão 354, é perguntado para Emmanuel: poderá se definir o que é ter fé? E olha que legal, Emmanuel sempre demais, né? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então aqui ele está falando que o quê? A crença é um conceito. Nós aprendemos crença em religião. Eu consigo vir aqui falar sobre Jesus, falar sobre alguma coisa, eu estou ensinando a crença, né? Eu estou aqui hoje divulgando a crença evangélica, a crença de Jesus, né? Isso a gente consegue ensinar. A crença, com a crença, a gente acredita. Então, por exemplo, citando um exemplo, eu acredito que amanhã eu vou trabalhar, eu acredito que fim de semana eu vou fazer uma janta para minha esposa, enfim, eu acredito, eu confio, eu tenho fé que vai dar certo a janta, porque eu vou fazer várias e várias vezes até acertar, vou deixar ela feliz. Então, isso é fé. Fé é confiança, é entrega. Crença é acreditar. E aí Emmanuel coloca: guardar no coração a luminosa certeza em Deus, que ultrapassa o âmbito da crença religiosa. Então, a gente percebe que fé é um processo de desenvolvimento, certo? A gente tem que partir de uma crença, essa crença começar a se aprofundar, e à medida que eu aprofundo, a gente começa a fortificar a nossa fé. E essa é a proposição do Espiritismo. A gente fala em fé raciocinada. É exatamente isso, a gente não tem aquela crença cega, né? A gente ter aquela crença lógica, entender como é que funciona, para que a gente fortifique a nossa fé. E ainda Emmanuel traz no livro Vinha de Luz, né? No capítulo 40, ele fala: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não precise de esforço da criatura. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Então vejamos, Emmanuel está colocando a fé como uma árvore, né? Então ela cresceu, ela se desenvolveu, ela precisou de cuidados. Então, a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Então, a fé não é que fulano tem fé, ciclano tem fé porque veio assim. Essa fé, a gente precisa semear, a gente precisa desenvolver ela, não é? Então, ela não cresce miraculosamente. Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo, mas não prescinde de esforço. Então, para a gente ter uma fé robusta, a gente tem que se esforçar. E a conquista dessa crença edificante, é isso que a gente está fazendo aqui, tentando se desenvolver, tentando estudar, tentando entender esses conceitos, para que a gente tenha uma fé mais robusta. A crença edificante não é serviço de menor esforço. Então, a gente precisa gastar energia, a gente precisa ter o tempo, né? Trabalhar, cuidar da família e se dedicar também à nossa fé, porque isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, né? A gente tem que ter aquela tríade físico, mental e espiritual para a gente conseguir evoluir. E aí a gente não consegue entrar nessa tríade espiritual se a gente não tiver uma fé robusta, uma fé que seja realmente forte e que faça nos mover diante dos momentos de dificuldade. Porque a única certeza que a gente tem aqui encarnado é que teremos dificuldades. Independente do lugar que a gente mora, do país, da nossa condição social, da nossa cor de pele, da nossa opção sexual, a gente vai enfrentar muitas dificuldades em diversos âmbitos. E a fé em Deus que vai fazer a gente enfrentar essas dificuldades e vencê-la. E aí, para a gente exemplificar, né, eu gostaria de colocar, né, alguns exemplos que coloca, né, que fica mais fácil da gente entender isso que a gente está discutindo, esse conceito que Kardec traz, que Emmanuel coloca de uma maneira tão bonita, né, que é falar a respeito do apóstolo Pedro, né?
Pedro no sentido das suas condutas, da sua história, das suas ações, né, do seu temperamento, né? Muitas vezes Pedro é colocado como impulsivo, explosivo, né? E Jesus escolheu Pedro, né? Na verdade, todos os apóstolos que Jesus escolheu são pessoas falhas, são pessoas como nós, mas o que difere nós deles é a sua fé. É sua fé fortalecida. E aqui eu vou colocar algumas passagens, né, que o Evangelho nos traz de Pedro, que Pedro, como disse o Emmanuel, não veio com uma fé pronta. Ele precisou de dificuldades, ele venceu essas dificuldades para depois ele começar a testemunhar a favor. E assim foi com Pedro, assim foi com Moisés, Deus testou Moisés, Abraão, enfim, quase todos os exemplos que a gente pegar ali na Bíblia, a gente vai ter testes da sua fé, para ele conseguir enfrentar posteriormente as dificuldades. Na passagem que eu vou colocar aqui, né, o Lucas, né, o evangelista Lucas, traz essa passagem em que Jesus pede para que os apóstolos saiam de barco, né, e ele vai ficar na terra, e aí os apóstolos saem, estão na embarcação, na hora que chega a noite, o mar está um pouco revolto, eles ficam meio que assustados e tal, e de repente eles veem um busto, né, uma sombra ali, meio que vindo da neblina, eles ficam meio assim, e aí eles ouvem a voz, né? Não temais, sou eu. Era o Cristo andando sobre as águas, né? E aí Pedro, né, olha, vê aquilo e fala, se és tu, mestre, manda-me a ti. Pedro sempre testando, sempre, né, com o seu temperamento. Se és tu, mestre, manda-me a ti. E Jesus, né, vai e fala, sai e vem, né? Pedro de imediato sai e começa a caminhar sobre as águas. À medida que Pedro caminha sobre as águas, né, as águas vão tocando suas pernas, ele começa a sentir medo, e com medo ele começa a afundar. Ele pede, socorre-me, Senhor, que ele está afundando. Jesus aproxima dele, pega pela mão, levanta e fala, homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Fé tem tamanho? Homem de pequena fé. Sim, fé tem tamanho. Nesse momento, Pedro tinha uma pequena fé. Ele não tinha desenvolvido a sua fé. E Jesus está colocando isso para ele. Jesus dá a oportunidade para eles dele ver ele caminhando sobre a água, né? Um processo fisicamente impossível. Ele tem a crença, ele já segue Jesus, ele já abdicou para seguir, para ser discípulo de Jesus. Então, ele conhece Jesus. E mesmo assim, no momento dele ter uma fé robusta, ele tem uma fé pequena e afunda. E vai ser assim, a gente vai afundar diversas vezes nos oceanos de dificuldades, né? Muitas vezes vamos ser Pedro afundando nas dificuldades, em vez da gente ter a nossa fé. Essa passagem é bem significativa nesse sentido, né? E nesse momento, né, Pedro, que está nesse processo de desenvolvimento de fé, é amparado por Jesus. Mas na sequência, né, Pedro passa por esse processo, entende esse processo, e um tempo depois, né, ainda no Evangelho de Lucas, né, ele fala sobre... Aí ele não fala quanto tempo, né, a gente se preocupa, né, será que foram meses, semanas, anos? A gente não sabe quanto tempo, isso não importa. O que importa é esse processo de amadurecimento de fé que Pedro passa, né? Jesus já está no seu momento ali final, ele junta seus apóstolos, né, e está conversando com eles e fala que ele vai passar logo por um momento de dificuldade, que ele vai sofrer na mão dos anciões, que ele vai ser julgado, que ele vai ser traído e que ele vai ser, né, que muitas pessoas vão ter vergonha dele e tal. E nesse momento, né, Pedro, agora, algum tempo depois de já ter afundado no oceano, né, com uma crença pequena, homem de pequena fé, Pedro demonstra ter uma fé mais robusta. Pedro interrompe Jesus e fala, Senhor, nunca te abandonarei, irei contigo onde fores, até a morte. Então percebam, aqui Pedro já passou por um processo de amadurecimento, Jesus está falando, né, que irá sofrer, que irá ter dificuldades, Pedro se coloca do seu lado, não, eu sou firme, eu sou seu companheiro, eu vou estar ali junto com você, e aonde você for, eu vou estar do seu lado. Então já mostra que ele tem um certo amadurecimento. Mas aí Jesus fala, Pedro, Pedro,
Os espíritos das trevas querem te fazer dobrar, querem te fazer mudar, querem te fazer modificar, como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai, eu orei a Deus, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E eu te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-á 3 vezes. Então, Pedro demonstra uma fé robusta, vou estar ali junto, né? Senhor, nunca te abandonarei. E Jesus fala, eu vou orar ao Pai, que essa fé que você está testemunhando seja uma fé real, que você realmente não fale, Pedro, mas eu te digo, logo, logo, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Passa-se o tempo, Jesus é preso, Jesus começa a passar ali pelo suplício, né? E na sequência, Jesus vem passando, né? E uma pessoa vem a Pedro, né? Jesus sendo julgado, sendo carregado e tal, e alguém diz, tu és um deles. Pedro para, pensa e fala, não conheço esse homem. Um pouco mais à frente, uma outra pessoa, né, fala, mas tu é um deles, Pedro, mas tu é um deles. E Pedro fala, não conheço esse homem. E já um pouquinho mais à frente, mais tarde, alguém fala assim, tu és um deles, porque você fala como eles, né, no sentido de, eles eram todos galileus, ele tinha um sotaque diferente, e Pedro novamente fala, não conheço esse homem. Passa o tempo, Pedro olhando aquilo, aquele sentimento perdido, o galo canta e ele percebe que ele titubeou na fé. Jesus o alertou, Jesus falou que orou ao Pai para que ele tivesse uma fé fortificada e ele não foi capaz. Naquele momento de dificuldade, naquele momento de medo, naquele momento de insegurança, ele titubeou na fé. Homem de pequena fé, robusteceu sua fé, Senhor, estarei contigo onde for, até a morte. Jesus o alerta e ele novamente titubeia na fé. Quantas vezes nós titubeamos na fé? Numa dificuldade, por menor que seja, familiar, uma dificuldade de doença, uma dificuldade financeira, a gente titubeia da fé, começa a praguejar, a reclamar, né? Então, mais um processo que a gente consegue entender nesse sentido, né? Que Pedro, mesmo tendo toda essa experiência, mesmo estando desenvolvendo nesse processo de pegar a semente do grão de mostarda, que na região ali é uma das menores sementes, né? Por isso que Jesus fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, essa sementinha, a gente semear ela vai crescer, vai virar um arbusto robusto. Mesmo Pedro passando por esse processo, semeando, ele ainda titubeia na fé, ele ainda estremece na fé e nega Jesus por 3 vezes. Jesus ressuscita, volta, conversa com os apóstolos, em determinado momento ele está conversando com várias pessoas, ele olha para Pedro, né, e fala, Pedro, tu me amas? Pedro fala, amo-te, Senhor. Jesus responde, apacenta minhas ovelhas, quer dizer, cuida das minhas ovelhas, conduz o meu rebanho, Pedro. Continua a conversa, novamente ele olha para Pedro e fala, Pedro, ama-me mais que estes? Senhor, tu sabes que te amo. Jesus responde, apacenta minhas ovelhas. Mais à frente, ele conversando de novo, ele interrompe, olha para Pedro, agora num tom mais sério, mais formal, né, chama Pedro pelo nome inteiro, Simão, filho de Jonas, né, que era como eles colocavam, Arthur Gaioto Marques, né, o nome completo, Simão, filho de Jonas. Ama-me mais que todos? Pedro agora já com a voz um pouco mais embargada, daquele questionamento mais firme, né, fala, Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor responde, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes Pedro nega de boca Cristo, não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem. Jesus, por 3 vezes, reafirma o seu amor por Pedro. Jesus testa Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele está plantando, está
fortificando, está adubando a semente da fé de Pedro, para ele entender esse sentimento, essa emoção que é a fé, que a gente precisa semear, a gente precisa fortalecer, a gente precisa todo dia cuidar dela, para que ela não regrida, para que ela não morra. Jesus está ali semeando aquela semente no coração de Pedro. Pedro, tu me amas. Ele afundou no mar de incerteza, homem de pequena fé. Ele teve uma fé robusta, estarei contigo, negou, mesmo Jesus falando para ele que ele teria esse risco, ele acabou negando. Jesus continua ao seu lado, continua ensinando, porque é assim que um mestre, um professor faz. Nós vamos errar, nós vamos ter dificuldades, mas a gente tem que fortalecer a nossa fé para que a gente cada vez mais consiga evoluir, crescer e se desenvolver. Passa algum tempo, né, e no Evangelho, né, eles usam muito essa simbologia. Está Pedro e João caminhando, subindo os degraus de Formosa, que é um templo, né, subindo. Então, quer mostrar a simbologia que ele já está com uma fé robusta, ele está subindo em direção aos céus, ele está subindo os degraus do templo, Pedro e João, e ele se depara com um paralítico, né, algumas traduções colocam um coxo, um deficiente físico, né, e na hora que ele se depara com esse deficiente, o deficiente os interpela, né, pede uma esmola, e aí Pedro, aquele homem de pequena fé, que negou Jesus, que parou e foi questionado sobre o seu amor por Cristo, que teve tanto aprendizado e tanto desenvolvimento, agora ele está realmente no momento que ele está com sua fé robusta, e ele fala, chega a arrepiar a gente pensar, né, nisso, ele olha para o mendigo e fala, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, a minha fé, essa eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Aí o texto evangélico fala, né, que o mendigo levantou, saiu correndo, pulando, orando e louvando a Deus. Então, em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Percebam a fé que ele tem. O homem de pequena fé, que afundou no oceano, que num momento de dificuldade titubeou a fé, que foi testado com a sua fé. Pedro, se tu me amas, agora ele robusteceu, não apacenta minhas ovelhas, conduz o meu rebanho, e agora ele começa a testemunhar. Ali ele fala, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, que é o meu melhor, que é o que ninguém pode te dar, é que a sua fé, em nome de Jesus Nazareno, levanta. Então percebam que esse desenvolvimento de fé é um processo. Nos evangelhos, né, nos 4 evangelhos, a gente tem diversos exemplos disso, né. Pedro é um exemplo firme, que é um exemplo claro que a gente percebe isso. E a gente tem que trazer isso para a gente, né. O que a gente está semeando de fé? O que a gente vai testemunhar nos nossos momentos de dificuldade, né? E aí a gente pega e vê esse exemplo de Pedro e pensa o tanto que a gente falha na nossa ligação com o espiritual, na nossa ligação com o divino, né? No capítulo 1 de Gênesis, né, no versículo 27, a gente tem uma passagem que fala, né? Somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E aí, se a gente for fazer o link, né, com o livro dos Espíritos, na questão 1, a gente tem que Deus é a inteligência suprema. Então, quer dizer, Deus é a inteligência maior. Deus é a maior inteligência. Tem inteligência menor e Deus é a maior inteligência. Na questão 76, é perguntado o que são os espíritos. São seres inteligentes da criação. Então, vamos filosofar um pouquinho aqui. Deus é inteligência e nós somos seres inteligentes. Inteligência, né, é um substantivo, né? E inteligente é um adjetivo. Adjetivo é um derivado do substantivo que classifica um sujeito. Inteligência e inteligente. Então, nós somos derivados de Deus. Nós não somos Deus, nós somos derivados de Deus. Nós temos essa semente divina no nosso coração, né? Então, por isso que a nossa fé,
está no nosso íntimo. A gente precisa semear ela, a gente precisa robustecer ela, a gente precisa estar todo dia fortalecendo, buscando uma crença edificante para que a gente tenha uma fé mais forte, uma fé que realmente modifique, né? A gente tem os qualitativos, né? Os adjetivos que são ligados a Deus, e esses qualitativos é o que nos fortalece, é o que nos leva a uma fé robusta, né? Então lá a gente iniciou falando sobre as 3 questões. Então, depois desse nosso bate-papo, a gente já tem mais ou menos uma ideia, né? O que é ter fé? Emmanuel nos coloca: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou a crença religiosa, né? Como é ter fé? A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Então, a gente precisa se esforçar, a gente precisa edificar, a gente precisa desenvolver essa semente que está no nosso coração, essa semente divina que a gente tem de ligação com Deus. Somos imagem e semelhança. A gente tem essa sementinha, mas a gente acaba deixando ela de lado. E aí as dificuldades nos derrubam muitas e muitas vezes. A gente afunda no mar de insegurança, a gente acaba titubeando da fé diariamente. Então, são exemplos que a gente tem nos evangelhos, que todos nós somos Joãos em afundar, em titubear, em duvidar, em ter que ver para crer, assim como Tomé, João, enfim, cada exemplo que a gente tem no Evangelho, a gente tira das nossas dificuldades, da nossa fé. E se a gente não se ligar, se a gente não fizer esse exercício, que aí cada um tem um jeito de fazer, a gente acaba se desligando desse mundo espiritual, dessa sustento que a gente tem aqui na Terra, né? E aí a gente pensa, né? Jesus ensinou uma oração para a gente, e essa oração a gente ora todo dia, e a gente às vezes fala automático na hora de dormir, na hora que acorda, e a gente se esquece. Essa oração, essa primeira parte, é um testamento de fé. Alguém já parou para reparar? Pai nosso que estais nos céus. Deus como Pai, né? Um Pai criador, inteligência suprema. Seja santificado o teu nome, né? Aqui a gente está falando que eu posso honrar com a minha conduta o seu nome. Santificado seja o seu nome. Eu faço uma primeira petição. Venha ao teu reino, aquele reino que lá no capítulo 17 ele subiu ao monte, mostrou para Pedro, João e Tiago a sua figura sublime, Moisés, Elias, aquele pequeno momento de sublimidade. A gente pede que eu venha ao seu reino, não esse reino carnal, esse reino que vai passar, que vai levar tudo. A gente vá ao seu reino. E por fim a gente coloca, né, que a gente esquece: seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Então a gente percebe que nessa oração aqui, que a gente faz diariamente, é exatamente uma evocação desse poder de fé que a gente tem, que Kardec nos traz perfeitamente nesse capítulo 19, e que a gente esquece, que a gente passa sem se ligar nesse tipo de coisa. Então aqui nesse capítulo, né, a gente percebe a importância da gente semear, desenvolver e fortificar a nossa fé. Gostaria de agradecer a todos, que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado.